Aqui nesses encontros, nós temos considerado diversas questões com você, porque são questões que diz respeito a essa mudança fundamental e que se faz necessária em nossas vidas. Uma vez que não compreendemos a realidade da vida, como de fato ela é. Reparem, existem dois aspectos aqui muito importantes para serem investigados. O primeiro é esta vida que nós conhecemos. O segundo é a vida, na verdade, como ela é. A vida como ela é difere desta vida que nós conhecemos. Uma vez que essa vida que nós conhecemos é a vida onde temos que investigar essas questões, as questões dos problemas, da confusão, da desordem, do sofrimento. Esses diversos aspectos da personalidade presente nesta condição, onde está presente esta vida dentro desse padrão, dentro desse formato. Então, aqui nós temos com você investigado essa questão do despertar da consciência. Então, repare, são diversas questões que temos que investigar. E nós temos propositalmente voltado a elas, vez após vez após vez. Porque, em geral, a princípio, nossa aproximação, ela não é uma aproximação clara. Até porque a nossa aproximação é a aproximação intelectual. Já dentro de um formato de intelecto condicionado, que é o intelecto que nós temos, que nós conhecemos. E a aproximação desses assuntos requer mais do que uma aproximação intelectual, de palavras e de informações verbais. Repare, existe uma diferença entre entender algo e compreender aquilo. Você, por exemplo, pode entender como se processa um voo de uma aeronave. Então, você estuda as leis da aerodinâmica e aprende como um avião se sustenta no ar durante o voo. Isso porque você estudou as leis de aerodinâmica. Então você sabe o que é um avião voando, como ele se sustenta no ar. E, no entanto, apesar de entender isso, de saber isso, você não é um piloto. Um piloto requer um conhecimento que não seja só um conhecimento teórico, um conhecimento a respeito da lei da aerodinâmica. Um piloto, ele tem um conhecimento além disso. Não é um conhecimento teórico, livresco, verbal, intelectual. Ele tem uma aproximação experimental de como aquela máquina funciona, como uma aeronave funciona na prática. Então você pode, teoricamente, saber muito sobre aviação, muito sobre a ciência de voar, teoricamente, intelectualmente,
Você pode até saber dar aulas sobre isso. E tudo que você pode comunicar nessas aulas é um conhecimento teórico, intelectual, verbal do assunto. Nada disso faz de você um piloto, alguém que pode pilotar uma aeronave. Assim, existe uma diferença entre entender algo e ter uma direta compreensão daquilo. Você entende o que é fazer um bolo quando tem uma receita. Você sabe todos os ingredientes. Você sabe o tempo em que a massa tem que descansar. Você sabe o tempo de cozimento, de assar, de preparar aquele bolo. E, no entanto, você nunca fez. Uma coisa é diretamente compreender o que é o bolo, como fazer o bolo. Uma outra coisa é ter um entendimento de como se faz um bolo, dos ingredientes que um bolo tem e de todo tipo de conhecimento a respeito deste fazer esse bolo. Então, na prática, vivencialmente, você pode compreender algo. Intelectualmente, você pode entender daquilo. Aqui, quando tratamos com você da realização da verdade, daquilo que é você, em sua natureza essencial, real, não estamos falando de entendimento, de uma aproximação de palavras, de conceitos, de ideias. Nós temos tentado isso durante muitos anos. As pessoas já leram muito sobre esse assunto. Tanto é assim que quando você se depara com esse canal e começa a ouvir, a sensação que você tem é que não existe nada novo realmente aqui sendo dito. E de fato você está certo. No que diz respeito à linguagem, à fala, à palavra ou expressões, tudo isso é de fácil reconhecimento. No entanto, estamos abordando com você a verdade de uma aproximação direta, não do entendimento. O entendimento você já tem, você já leu muitos livros, você conhece o assunto, você sabe o assunto. Aonde se situa esse saber, esse conhecimento? No intelecto. Esse intelecto em nós, ele tem uma formação. Essa formação é o que eu tenho chamado de condicionamento intelectual. Então, nós temos um condicionamento intelectual, ou seja, psicológico, deste assunto e de diversos outros assuntos, assim como de diversas outras condições em que psicologicamente estamos vivendo. Aqui, quando tocamos na importância do autoconhecimento, estamos falando de um olhar novo para esta condição psicológica de ser alguém, nesse padrão de intelecto condicionado, de mente condicionada, onde um trabalho se faz necessário na prática, porque teoria nós já temos, as pessoas têm, os livros tratam da teoria, os livros religiosos, os livros sagrados, as palestras que já ouvimos, as que nós continuamos ouvindo, tudo isso nos dá, intelectualmente, um acervo maior, um entendimento melhor, mas tudo isso fica a nível do intelecto.
Reparem como é importante nós termos aqui uma nova visão, um novo olhar para tudo isso. A beleza de um encontro como esse é que estamos lhe mostrando como se torna possível nesta vida o fim do sofrimento psíquico. Isso mesmo, o fim de toda forma de sofrimento psicológico. Nós temos, por exemplo, a questão da ansiedade e depressão. Veja, são estados psicológicos linkados a essa condição de identidade do eu, de identidade egóica. Por mais que você leia ou estude sobre o assunto, isso fica a nível intelectual, teórico, verbal, nada disso pode livrar você desta condição psicológica. Isso porque não há uma compreensão direta, ouvindo palestras ou escutando outros nos falando sobre isso. Precisamos ter um contato direto com esta psicológica condição em que no eu, no ego, nos encontramos, nesta particular vida do eu, da pessoa. Então, olhar diretamente para esses estados, ansiedade, depressão, angústia. As pessoas sofrem, o sofrimento está presente em cada um de nós. Como seres humanos, nesta vida, nesta particular vida do eu, como lidar com as injustiças? Há uma dor presente quando você sofre uma injustiça. O que é essa injustiça? Quem é esse elemento em nós que sofre por ser injustiçado, por ser rejeitado, por não ser aceito, por não ser compreendido, por quebrarem o contrato com ele? Quem é esse elemento presente aqui que sofre de tédio, solidão, angústia, medo, ansiedade, depressão? São inúmeros os estados internos conflituosos presentes nesta condição de vida, que é a vida do eu, que é a vida do ego. Esse assunto aqui não é um assunto para o estoicismo resolver, nem para a psicologia resolver. É importante que se diga isso. Nós temos procurado diversos caminhos para uma resposta para esta condição de pessoa, de eu, de ego, de alguém presente que somos. E nós estamos em busca de uma solução para isso, em diversos caminhos. Portanto, temos que ter um olhar aqui, nesse instante, para essa condição em que nós nos encontramos. Temos que descobrir como diretamente lidar com isso, não com teorias dentro da filosofia estoica, da psicologia, dentro de uma visão na teologia, ou seja, religiosa. Esse é um assunto para cada um de nós. Precisamos aprender a tomar ciência do movimento deste eu, conhecer a si mesmo, compreender o movimento do pensamento, tomar plena ciência desse movimento do eu, que é o movimento da pessoa. Isso requer a presença de um olhar
nesse instante, onde tenhamos presente uma atenção para todo esse movimento interno, que é o movimento da consciência. Então, essa plena atenção sobre todo esse movimento aqui, nesse instante. Então, o assunto desta atenção plena, desse olhar direto, não é assunto para a teologia, para a filosofia, é um assunto para cada um de nós. Descobrir o que é a atenção plena. Não é no estoicismo, não é na filosofia, não é segundo a psicologia, não é segundo esse ou aquele sistema, técnica ou prática. Descobrir o que é a atenção plena. Um olhar direto, claro, simples, sem o compromisso desse movimento interno, desse elemento, que olha a partir da separação, da divisão, que é esse observador, que é o eu. Observe que quando você olha para algo, você olha a partir de um lugar. Esse lugar é o lugar da conclusão, avaliação, aceitação, rejeição, desse gostar ou não gostar. Observe que nós passamos uma vida inteira envolvidos dentro desse modelo de ser alguém. Assim, ao lidarmos com a vida, como ela acontece, estamos sempre avaliando a partir desse observador. Isso explica esses estados conflituosos e de sofrimento presente. Isso está presente porque existe esse padrão de separação, onde há essa rejeição a isso que é que está presente nesse momento. Nós precisamos investigar em nós, aqui e agora, todo esse movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da percepção, do modo de sentir e pensar. E, naturalmente, a forma como procedemos na vida. Aprender a olhar sem o observador. Nós temos diversos vídeos aqui no canal mostrando que esse observador é o elemento que se separa da experiência para avaliar, para comparar, para julgar, para rejeitar o que aqui está presente. Então, esses quadros de sofrimento no eu, no ego, estão sempre surgindo. E não sabemos lidar com isso. O sábio de Arunachala, chamado Ramana Maharshi, nos mostrou que, através da Atma Vichara, ou seja, desse olhar em plena atenção, notem, nesta atenção total, completa, sobre todo esse movimento do eu, há uma compreensão direta desse quem sou eu. Ramana Maharshi chamava isso de Atma Vichara. Aprender a tomar ciência do próprio movimento da consciência, deste mim, desta pessoa. Assim, nós estamos juntos aqui, explorando isso com você, aprofundando esse assunto com você, descobrindo como ir além desta condição psicológica, onde o sentido de uma pessoa está presente. Essa pessoa é aquela que, na vida, se vê separada e tendo uma particular vida. Notem, a vida, ela tem esse aspecto dela, como ela é.
Mas o elemento eu, o ego, esse mim, essa pessoa, traz para esta vida a ideia de uma particular vida, que ao se deparar com o que acontece, tem sempre uma disposição interna de avaliação egocêntrica, nesse gostar, não gostar, aceitar, rejeitar. Então se estabelece o sofrimento, se estabelece o conflito. O conflito, o sofrimento é algo presente no ego, não na vida. É na vida do eu, não na vida. Essa vida do eu é esta vida centrada nesse formato de ser alguém. O ser humano está vivendo numa condição artificial de vida, porque está vivendo essa artificialidade não natural de ser alguém. Onde está presente esta separação entre a vida como ela acontece e esse elemento em conflito com ela. Aqui nesse canal estamos investigando isso com você, aprofundando isso. Uma vez livre desta condição psicológica, estamos livres do sofrimento. Numa vida real. O assunto nosso aqui é o florescer desse natural estado de ser, que alguns chamam de iluminação espiritual ou despertar espiritual. Então, esse é o nosso assunto aqui com você nesse canal e também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para conhecer o nosso outro canal. Além disso, e muito mais importante, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo juntos, nos assentamos, investigamos essas questões através de perguntas e respostas e tendo um contato com a meditação. Aqui na descrição do vídeo você também tem o link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se você está aqui pela primeira vez, acabou de assistir esse vídeo, isso faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. E aqueles que já estão conosco, também deixem um comentário, já deixa o seu like, ok? E até a próxima. Valeu pelo encontro. O homem deve seus movimentos a outro poder, enquanto ele pensa que ele próprio faz tudo. Assim como um homem com uma perna só que blefa, dizendo que se fosse ajudado a ficar de pé, lutaria e afugentaria o inimigo. A ação é impulsionada